Olá, ouvintes da Rádio Teletema, ouvintes do programa Espaço da Inclusão e do programa Teletema Cast. Eu sou Carol Antunes, começa agora mais um Por Dentro do Teatro. E hoje vamos conversar com ele, que é ator, dublador, Carlos Falati. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande falar com todos vocês e estou à disposição. Imagina, prazer é todo nosso. Carlos, conta pra gente como é que tudo começou, como é que você foi parar nesse mundo maravilhoso das artes, né? Eu comecei muito criança, eu comecei com 7 anos. Eu tinha de 6 para 7 anos, eu já era alfabetizado e tinha uma professora que me incentivava muito, porque eu lia muito, eu gostava de estar sempre me apresentando em aula para ler poesia, ler texto, e ela notou a minha vocação. E aí tinha uma emissora de rádio na cidade de Araucária que estava fazendo radioteatro, radionovela. Daí ela falou, por que você não vai fazer um teste e de repente você pode passar? E acabei fazendo o teste, passei, e logo em seguida eu fui contratado pela Rádio Colombo do Paraná, que era uma rádio onde o Ari Fontoura dirigia no radionovela. E eu comecei a fazer muita radionovela. Aí não parei nunca, comecei com 6 anos e até hoje não parei nunca. Todos os dias da minha vida eu trabalhei, desde o dia que eu estreiei, e continuo trabalhando ainda. E aí depois da rádio, que eu fiz muita novela de rádio, que é uma delícia, a novela de rádio provavelmente não é do tempo de vocês, né? Mas é como se você estivesse lendo um livro, porque você imagina o recurso da voz, que é uma voz, e os efeitos especiais, que chama-se contra-regragem, que é som de passo, porta abrindo, fechando, carro, cavalo, todos os sons que uma radionovela tem, que cria ilusão na cabeça do ouvinte. Aí depois da radionovela eu fui para a TV Tupi, que era canal 4 de Curitiba, não, canal 6, fazer teleteatro. Eu fiz o curso de teleator, aí logo em seguida fiz uma novela chamada Maria Bueno, com Aguinaldo Real sendo protagonista, mas antes já era do canal 4, que hoje é SBT de Curitiba. Naquela época tinha produção ao vivo, produção local, na verdade. E aí eu fiz muito teleteatro. E aí, em 1979, 78, eu fiz a novela Maria Bueno no Canal 6, que era da TV Tupi, e ela faliu, ela fechou. Aí eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa, e fui fazer um curso de teatro, no Teatro Guaíra. Só que, paralelamente a isso, eu já fazia faculdade de psicologia, fazia letras, e eu tinha muita dificuldade em acompanhar inglês, e fui fazer uma matrícula de um curso de inglês que ficava justamente em frente ao Teatro Guaíra, de Curitiba. E aí estava escrito assim, artes cênicas, inscrições abertas. Aí atravessei a rua, fiz inscrição para artes cênicas e fiz vestibular e foi uma delícia fazer. E você sentiu muita diferença quando foi daqui da TV local para uma TV mais, né, Sim. mundial, assim, tinha muita diferença? A diferença era que naquela época a gente fazia o teleteatro como a novela mexicana, entendeu? Uma interpretação meio carregada, viradas bruscas para as câmeras, assim, porque hoje em dia você é extremamente natural. Quando eu fui para Globo, aí assim, voltando um pouquinho na história, da TV Tupi, eu pensei, vou fazer um curso de teatro para me especializar, porque eu tinha interpretação de rádio, de televisão meio mexicanizado e fotonovela, fazia muita fotonovela, que é a revista em quadrinho, que é o cinema em quadrinho, na verdade. A gente até lançou agora esse ano, no ano passado, mas aí veio a pandemia, bagunçou um pouco, para lançar nas bancas do Brasil inteiro, trazer de volta a fotonovela como um resgate e um campo de trabalho para atores. Aí eu fui para São Paulo em 91, eu fui com um espetáculo nos anos 90, que eu era ator do Teatro Guaíra, fiquei muito tempo, eu fiz minha faculdade de teatro, meu curso no Teatro Guaíra, que naquela época tinha um curso permanente de teatro, que daí virou faculdade, bancado pela Universidade Católica. Aí eu fui, e eles tinham uma produção assim, eles tinham uma política de fazer 4 espetáculos por ano e 4 óperas, e tinha o balé que era considerado um dos melhores do mundo, que era o balé Teatro Guaíra. Aí nesse meio eu estava sempre no Teatro Guaíra, mas aí eu fui para São Paulo com uma peça chamada New York, do Edson Bueno, e fiquei lá em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, e pensei, vou ficar 15 dias aqui, vou procurar alguma coisa aqui em São Paulo, abrir caminho, e fui fazer teste na Alamo, para dublar, e passei já de cara. Ele falou, mas você tem que morar aqui. Daí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu tinha contrato ainda com o Guaíra, não podia largar. Mas aí em 91, em agosto de 91, mudei de vez para São Paulo. Aí comecei a dublar, e em 92 fiz estágio, fiz teste, passei e continuei dublando até hoje. E agora eu sou diretor de dublagem
hoje já faz uns 7 anos que eu dirijo, e é isso. Minha carreira mas eu fiz tudo que se possa imaginar, cinema, ópera, radionovela, e tudo relacionado à arte. Sim. E você pegou a fase ainda que todo mundo dublava junto, hoje todo mundo separado, todo mundo fala que aquela época era a escola, né? Como é que você vê todas essas mudanças? E ainda temos as mudanças pandemia, né? Pois é. Dublagem remota, como é que você vê toda essa mudança? Então, na verdade, assim, quando eu comecei a dublar já não era muito em conjunto, era individual. Mas eu fiz uma série chamada A Turma dos Gatos, que a gente tinha que dublar junto. Adorava esse desenho, adorava essa série. Era eu, a Marli Bortoleto, Mauro Eduardo e um rapaz que chamava Vilela, que eu não lembro mais o nome dele, ele desistiu de dublar. Eu fazia o Rick, ela fazia Tango, que eram 2 gatos, e um cachorro, que era o Charlie, que era o Mauro Eduardo, e o Flap, que era esse Vilela. E aí a gente tinha que dublar junto. Mas daí já era mais tranquilo, porque eles eram mais amigos, já mais ou menos da mesma idade, e não tinha muita dificuldade. Eu tive uma dificuldade quando fui fazer uma novela mexicana. A primeira novela mexicana que eu dublei foi na BKS. Era com Arlete Montenegro. Nossa, tremia na base. Porque aí, assim, o sistema de gravação era diferente, era o Matic. Se você errasse, tinha que voltar tudo de novo. Aí imagine. Se você errasse, eles te olhavam com a cara fulminante de ódio, porque tinha que voltar também, entendeu? Então, mas eu peguei já a fase finalzinho do dublar em conjunto. Eu já peguei, graças a Deus, a fase individual. E a mudança foi acontecendo ao longo dos anos, que daí veio o Pro Tools, que é uma beleza, uma bênção, que agora você nem precisa muito ser ator. Se qualquer pessoa que interprete bem já dubla, porque a máquina põe no lugar. Quer dizer, é uma maneira grosseira de falar. Claro que não é assim. Para dublar tem que ser ator profissional, com DRT, com tudo isso. E aí a pandemia bagunçou todo o coreto, porque tinha que fazer estúdio, home studio, dublagem remota. Eu não montei estúdio para mim, mas eu dublava remotamente na TV Group, e é uma experiência muito ruim, porque assim, demora mais, você grava, daí vai pro técnico, o técnico tem que acertar a tua voz, aí vai pro diretor, para ver se o diretor aprova, daí se o diretor aprovar, ele manda para você de novo, para ver se tá tudo ok, e então, o que leva 3 horas, que levaria 1 hora, leva 3, 4 horas para fazer, é muito ruim. Mas, de repente, é o que temos para hoje, né? Então, tem que se adequar à linguagem que está aí. E como que você vê a questão do teatro agora, né, com a questão da pandemia? Também sou atriz, então no início foi bem difícil para a gente se adaptar a isso tudo. Teve uma discussão bem grande, teatro online existe, não existe, não é, virou uma guerrinha aí, né, com relação a isso. E agora está tudo começando a voltar aos pouquinhos, né? Já tem algumas peças acontecendo presencialmente, mas ainda tem o online. Como é que você vê? Então, na verdade, assim, bagunçou tremendamente o teatro. Nós, atores, fomos prejudicados em todos os sentidos, né? Tanto na dublagem, quanto na televisão, as novelas pararam de ser gravadas, o comercial parou de ser gravado. Então, foi um transtorno e ainda está sendo. Agora que está voltando realmente em São Paulo, está voltando agora as peças. Eu faço parte da peça O Amor Venceu, que está há 25 anos em cartaz em São Paulo e já viajou praticamente o Brasil inteiro. Só que eu não voltei porque a minha mãe não está bem de saúde, eu estou no Sul, revezando agora, foquei só na dublagem para poder ficar com ela, porque teatro é um compromisso que você tem que ter, daí tem temporada, daí eu não fico livre para ficar com ela, e no estúdio eu negociei para poder ficar livre, para dar mais assistência. Então, voltando, o teatro online eu cheguei a fazer, é uma linguagem totalmente diferente. Eu participei de um festival internacional e eu fazia o Dias Gomes, Gonçalves Dias, fui protagonista. É uma coisa tão estranha, porque você quer olhar para o lado, mas não pode para contracenar, você tem que contracenar com a câmera para ver seu colega. Nossa, e daí se você direcionar o olhar para fora do foco da câmera, não é legal, você está olhando para nada. É uma linguagem diferente, mas é uma coisa que a gente tem que se adaptar, porque é uma linguagem nova que está surgindo, e eu acho que é isso por aí. Eu acho que a internet, de certa forma, tornou a nossa vida de ator mais democrática, porque você pode produzir conteúdos pela internet e fazer sucesso, e fazer ser legal. Tem websérie, webnovela, eu fiz várias webnovelas em São Paulo, e websérie também, porque antes você ficava à mercê da televisão. Se você não
fosse contratado, não tivesse o perfil da Globo ou do qualquer outro canal, você não entra. E é um público muito fechado, o elenco é muito, muito restrito. Eu acho que na pandemia mostrou claramente quão a televisão é fechada para novos atores. A reprise de novela era praticamente os mesmos atores. Tinha um ator que estava com 4 novelas no ar. Eu esqueci o nome dele, alguma coisa Rodrigues. E ele é um excelente ator, mas ele estava em 4 novelas. Então você começa a ver os defeitos de interpretação, porque daí só troca o nome do personagem, mas o processo de interpretação é praticamente o mesmo. Então, eu acho que existe o espaço para o teatro online, mas pegou a gente de surpresa e a gente ainda não sabe fazer direito. E agora já está tendo umas peças online que são legais. As que eu vi no começo, achei uma chatice, eu não tinha paciência para assistir, ainda mais drama. Eu acho que drama online é uma coisa horrorosa, porque drama já é muito difícil de fazer. Se o ator não for bom, fica miando o texto em cena, e é horrível. E eu sou muito sincero, eu detesto assistir drama mal feito, entendeu? Mas eu acho que o teatro online é uma opção que está aí, que pode nos ajudar. De repente, a gente tem que descobrir esse universo ainda. Voltando aí um pouquinho para a dublagem, você fez várias coisas bem, bem bacanas. Como que veio o Skitter? O Skitter voltou, né? Teve aí a nova Voltou dublagem. 25 anos depois. A gente ficou pensando, será que eles vão manter? Será que eles não vão manter? Porque a gente que gosta de dublagem, a gente é fiel. Ainda mais pra gente que não vê, né? A gente associa sempre aquela voz, né? Quando muda a dublagem pra gente já confunde um pouquinho, né? Realmente é uma coisa que dificulta, né? Mas eles mantiveram o elenco original da versão Disney, a primeira versão. Voltou o Sérgio Rufino fazer o Doug, eu fiquei no Skitter, voltou o elenco antigo, só foi substituído realmente os que morreram, que já teve muitos que partiram, e não tinha como fazer, então. Mas, assim, foi uma emoção muito grande, porque eu voltei para o estúdio 25 anos depois para fazer o Skitter. E a surpresa maravilhosa foi que eu entrei no estúdio, veio a mesma voz, a mesma interpretação. Nossa, parece que eu nunca tinha saído do estúdio esses anos todos. Mas não foi só o Skitter que voltou os Anjinhos também. Eu tô dublando os Anjinhos. Eu tô dublando os Anjinhos ainda, acho que faltam 8 episódios para terminar. Parece que são 28 ao todo nessa temporada. A gente não sabe se vem mais ou não, mas os Anjinhos vieram repaginados, eles vieram agora com dentinhos e eles mantiveram também o elenco original, graças a Deus. Pelo menos a gente não perde trabalho, né? E assim, o Skitter para mim foi uma bênção, porque me trouxe grandes amigos no Brasil inteiro, que eu não gosto de chamar de fã. Fã parece que é uma coisa tão artificial, você parece uma estrela de Hollywood, e a gente que ator, você atriz, sabe o quanto a gente camela para realizar as coisas, e daí quando você consegue uma projeção, é legal a gente eu não gosto de chamar de fã, eu gosto de chamar de amigo, porque eles que dão o feedback pra gente, e a gente manteve todo o elenco para poder não decepcionar o pessoal. Aconteceu comigo uma decepção, não foi decepção, o Fantástico Mundo de Bob é o Sérgio Rufino, que é o protagonista, é o titular do papel. Ele é o responsável pelo sucesso do Bob, mas teve um período que ele teve, acho que foi a última temporada, que ele teve um probleminha na corda vocal e ele ficou rouco e ele não pôde dublar. E a minha voz era mais próxima dele, que tinha na Alamo, ele também era da Alamo. E eles me escalaram para fazer o Bob. Aí eu liguei pro Sérgio, falei, Sérgio, posso fazer? Ele liberou, não, falar, você é meu amigo, pode fazer. Só que daí assim, quando eu gravei, a minha versão é diferente, é outra voz, só que a minha versão foi para Fox Kids. Quando foi pro SBT, que passava no SBT, os fãs meio que não aceitaram. Rejeitaram porque... E a própria Disney falou, não, essa voz não é a voz do Bob, tem que voltar o Sérgio. E ele voltou a fazer mesmo o roquinho, ele conseguiu terminar. Ele gravou todos os episódios que eu gravei, e a minha temporada ficou uma versão de segunda voz para Fox Kids, e pro SBT foi com ele de novo. Então, eu acho que tem que se manter fiel ao público, ao fã que se acostuma com a voz da gente. Eu ouço todo dia comentários assim, puxa, eu não consigo imaginar o Skitter com outra voz. E nem eu. Eu não consigo eu não consigo ver outro ator fazendo o meu personagem. Eu acho que eu ia ficar doido. Que realmente, pra gente é o que fica. É a voz do... Por mais que a gente assista... Eu sou aquela pessoa que o meu inglês é horroroso, mas enfim, no espanhol eu domino um pouco mais. Mas eu gosto às vezes de pegar alguma coisa no original e no dublado pra ver como é que fica. E às vezes
Às vezes a gente pega umas coisas assim que a dublagem não bate com o original, né? A voz geralmente é diferente, né? Então, embora que no desenho a gente procura deixar o máximo possível próximo, o mais próximo possível, mas nem sempre dá. Então, Mas porque desenho, eu gosto mais de assistir desenho dublado. Não, sei lá, o desenho original pra mim parece que perde não sei, a essência daquilo. Não sei, a dublagem brasileira é considerada, né, uma das melhores do mundo. Pra mim é a melhor do mundo, não sei, eu não. é. As E a dublagens. dublagem é um processo de inclusão, porque é assim, e a gente melhora, porque nós temos a importância da dublagem é manter a língua portuguesa, é manter as nossas tradições e dar uma brasilidade ao que você está dublando. Então, por isso que os desenhos são bons, porque tem o nosso jeito de falar, o nosso jeito de interpretar. Às vezes, por exemplo, você vai dublar uma coisa, é longo demais, é lento. Então, eu também não gosto muito do som original. Até porque fica diferente, não sei. As piadas, por exemplo, são outras, o tempo de comédia é outro. Então, a importância da dublagem justamente é isso. Primeiro que é a inclusão para o deficiente visual e para o analfabeto, porque no Brasil, quando a dublagem surgiu, tinha um problema sério, porque primeiro que a televisão não comportava a legenda, não cabia na tela. E a maioria das pessoas não sabiam ler. O Brasil ainda tem um alto índice de gente analfabeta, sem falar nos processos de deficiências daí. Então, a dublagem é um processo inclusivo, assim como a novela de rádio, porque a novela de rádio você está contando um livro, você está contando uma história, está contando um texto para quem não pode, não tá privado de olhar, de ver, de enxergar, enfim. Então, eu acho que são artes tão legais que poderia voltar a novela de rádio, principalmente, porque é um processo inclusivo. Só que produzir uma novela é tão cara quanto fazer quase uma de televisão, porque tem um elenco grande, geralmente uma novela tem de rádio 80 capítulos, 100 capítulos, porque antigamente era 100, 120 capítulos. Eu fiz novela que ficou 2 anos e meio no ar, mas hoje em dia o público já é outro, é tudo muito rápido, então ninguém aguenta ouvir meia hora de novela, é 10 minutos, 5 minutos no máximo e olha lá. Mas poderia voltar, porque seria uma coisa bacana, e que o rádio ainda tem uma força muito grande nas comunidades, por exemplo, agrícolas. As pessoas não vão ficar assistindo televisão, tem que trabalhar. E o rádio permite você estar lavando uma louça, lavando a roupa e ouvindo a rádio. Então é um processo que seria bacana. E a dublagem é esse processo também de inclusão e preservação da língua nacional. Todos os países da Europa, principalmente França, Alemanha, Itália, não entra um filme estrangeiro, eles chamam de produto, não entra um produto estrangeiro que não seja dublado na língua original deles, porque é uma forma de manter a tradição, de manter a cultura, de manter a linguagem, né? E a gente parece que tem vergonha de ser brasileiro, de preservar o nosso português. Que o povo tem mania, né? Eu não assisto coisa dublada, que eu não sei o quê. Então, enfim. Você falou que as novelas mexicanas. Chegou a dublar novela turca? Eu não dublei novela turca, mas eu dublei mexicana e dublei uma novela italiana, que é o Mistério do Convento. Eu fiz o Italo Nuzzi. Tem muita diferença, assim, entre uma A coisa e outra? italiana Alguns da falam mexicana tem. que a turca para a mexicana tem um pouco de diferença, né? A tradição turca é um pouco diferente, eles não são tão melodramáticos. A mexicana é porque é latino, tudo é emoção pura, entendeu? E daí é um pouco exagerado. A novela mexicana é como se fosse a novela de rádio na televisão, eles ainda estão nesse processo. Quer dizer, de uns tempos para cá, eles estão melhorando. Eles deram outra forma de interpretação, até porque o método de trabalho deles é diferente do nosso. Eles não decoram texto, eles têm ponto no ouvido e o diretor que lê o texto pro ator. Por isso que tem aquelas mudanças bruscas de câmera, aqueles olhares canastrões que a gente ri muito, entendeu? Porque é umas viradas, assim, exageradas. Mas a novela mexicana a gente melhora 90% quando a gente dubla. Com certeza, eu não consigo assistir na original. A gente até brincava que a questão do choro, que parece que a lágrima não parece que não sai uma lágrima, parece que todo mundo usa cristal japonês, porque a lágrima escorre assim, é diferente de você olhar a novela brasileira. Porque como eles não decoram texto, eles não têm a emoção que a gente tem, porque a gente decora e entra no método Stanislavski, que é emprestar a sua emoção pro personagem. E aí você se emociona de verdade, sai a lágrima de verdade. Eu usei muito cristal japonês antigamente, na TV Tupi, mas
Porque você grava 25 cenas por dia, daí imagina, você não tem 25 emoções, troca de roupa, volta, é outro cenário, é outro dia, é 3 dias depois, é uma semana, às vezes você começa a gravar a novela do final pro começo, tem várias coisas que tem um diferencial na nossa novela, então você tem que se emocionar, e eles como não decoram texto, eles vão muito no mecanismo, na arte, no mecânico. Ligou o automático e vamos lá. E aquela voz, eu espero que você possa fazer isso. Não, você não pode fazer isso comigo. Então, é muito doido. Ai, é muito, muito doido. E o legal da novela mexicana é que a mocinha vai presa, mas na cela, cheia de bandidas, a mocinha linda, toda maquiada, chega na cela, já vem aquela bandidona, assim, pá, não sei o quê, mas todas com rímel, com cílio postiço. É muito engraçado. Bem, Se tiver né? algum mexicano assistindo, vai me matar. Eu falo, mas é real, gente, é engraçado. Ai, gente, é muito doido. Aquela novela que tem aquela famosa cena da cadeira de roda, que a Paula Bracho, o Daniela Bracho, sei lá o que é o nome da personagem, tenta derrubar o menino da cadeira. A usurpadora. A usurpadora, que é uma cena hilária até hoje, tem no YouTube sátira em cima. Sim. Uma pergunta que a gente sempre faz, porque isso divide bastante a opinião dos dubladores, assim, agora com a pandemia até tomou um outro rumo ainda, né? Mas assim, você acha que hoje, com a tecnologia que se tem hoje, uma pessoa baixa visão ou uma pessoa cega conseguiria dublar? Eu acredito que sim. Aí depende muito da habilidade. Eu acho que, olha, teve uma grande atriz chamada Jorge Egomide, que era uma atriz de televisão. Ela perdeu a visão, ela praticamente ficou com baixa, ela não enxergava nada praticamente. E a gente ia fazer uma novela de rádio com ela. A gente lia o texto, ela decorava e ela dublava. E ela fazia a cena. Então, eu acredito, se o ator que tiver baixa visão, tiver habilidade de ouvido para decorar, eu acho que pode fazer sim. Eu acho que o processo é tão inclusivo hoje em dia, mas é assim, é ter boa vontade. Eu acho que as empresas não estão preparadas para o diferencial. E não que o cadeirante ou qualquer seja o diferencial. O diferencial é quem não aceita, mas eu vi uma peça de teatro chamado Um Homem Muito Especial, Um Homem Especial, que é um ator cego. E ele andava em cena de uma forma tão natural que eu ficava impressionado. E ele não batia em nada, nada, não esbarrava em nada. Eu fiquei encantado com ele, um excelente ator, excelente. Esqueci o nome dele, ele mora em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Esqueci total o nome dele. Eu acho que dá para fazer, sim. Não tem uma questão de adaptação. Acho que hoje em dia a tecnologia está tão aí para ajudar tudo. Mas tem que ter a boa vontade de incluir, né? Mas daí entra no campo político, que a política nossa é meio complicada, né? Preparadas as empresas nunca estão, né? Não. É sempre... O próprio secretário da Educação, o ministro da Educação, falou que não podia colocar pessoas com síndrome de Down na escola, porque é uma coisa absurda, né? É uma coisa que não dá para acreditar um ministro de Educação falando isso, né? E assim por diante. Mas eu não quero entrar nesse mérito da política, porque daí acho que não é o teor do programa. Mas ao mesmo tempo tem a ver, porque é um processo inclusivo. Eu acho que a política deveria ser inclusiva, e não é. Eu tinha um amigo que era cadeirante, Ângelo Vagnoni. Acho que foi o primeiro deputado com deficiência de Curitiba. Depois eu nunca mais vi. Você não vê na política pessoas com baixa visão, pessoas cadeirantes como deputado. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto. Ocupando o cargo de deputado, né? Então, o mundo parece que você tem que ser perfeito, você tem que ser corpinho bonito, 1,90 m, olho verde e sarado para você ser aceito. O que é uma idiotice isso, né? Hoje, com essa questão das redes sociais, as pessoas te reconhecem muito quando você vai nos lugares, ou pela voz, ou mais por ser ator. Como que... Então, várias coisas acontecem. Me reconhece por ator e me reconhece pela voz, entendeu? Já aconteceu de eu estar numa perfumaria comprando perfume e de um casal de jovens me seguindo. E daí eu pensei, nossa, será que eles querem me assaltar? Aí quando eu fui falar com a moça, quanto é o perfume? Daí o cara falou, você fez o Paul? Eu fiz, ai. Aí vieram me abraçar, tirar foto, chorar. Uma vez eu estava no trem, eu ando muito de trem, metrô ou ônibus, eu não sei dirigir. E eu dirijo muito mal também.
E aí eu ando muito de ônibus e de Uber para ir trabalhar. E aí eu tava no trem e uma agência de atores me chamou para fazer umas vozes para mandar para um comercial de rádio. E a moça falou, olha, daí eu falei, mas eu tô no trem agora, não tem como. E ela falou, mas eu preciso disso agora, você tem que gravar. E eu tava com um monte de amigos e falei, manda ver, grava. E eu comecei a desfilar minhas vozes. O trem inteiro olhou para mim e reconheceram, olha o Skitter, olha o Skitter. E foi um estardalhaço, mas foi muito legal. Mas eu adoro, entendeu? Eu adoro no sentido assim, não de ser metido, coisa assim. Eu gosto pelo reconhecimento mesmo, de ser carinhoso com as pessoas, porque afinal eu batalhei a minha vida inteira para ser reconhecido, então eu acho legal isso, retribuir esse carinho que eu recebo. E é por aí. Como que veio o seu interesse pelo canto lírico? Foi por acaso. Eu estava no Teatro Guaíra, que eu fazia o curso de teatro, e aí eles estavam montando a ópera La Traviata. E estava uma cantora ensaiando a Traviata na sala ao lado, assim, que era um salão enorme. Eram várias salas, as nossas salas de aula e que era em sala de ensaio de balé. E eu escutei aquilo e comecei a cantar com voz de soprano. Aí o maestro ficou louco do outro lado, Frederic Geller. Ele falou, quem é essa soprano louca que está atrapalhando meu ensaio? Aí saiu correndo, foi abrir a sala para ver quem era, ele viu que era eu. Aí ele falou, é você, garoto, que está fazendo isso? Vem, e me chamou para fazer um teste no piano. Aí eu comecei a estudar com Wolf Scheier, eu sou contratenor, com voz de soprano aguda, agudíssima. Agora já estou com a idade, digamos assim, um pouco mais madura. Aí já tô mais mezzo soprano, mas continuo fazendo agudo ainda. Mas é louco, porque assim, desde criança eu ouvia ópera no rádio e eu não tinha noção do que era. Para mim era uma gritaria, mas aí eu escutava o locutor falando, então Desdémona desceu a escadaria do castelo, encontrou Otelo com a faca, e eu ficava imaginando, nossa, mas por que eles gritam? Aí eu intuitivamente pegava lençol da cama da minha mãe e ficava descendo as escadarias, porque eu morava numa casa que tinha escadaria, e daí descia com o rádio ligado e representando aquilo sem saber o que estava fazendo. Isso com 5 anos de idade, por aí. É o dom, né? Que você já nasce meio que programado para ser, né? E qual a diferença, assim, qual que você acha mais complicado de fazer, ópera ou teatro musical? Eu particularmente não gosto muito do teatro musical por causa da minha formação lírica, porque eu vou querendo ver aqueles agudos maravilhosos e no teatro musical não tem. São duas técnicas diferentes, são produções lindas. Eu já vi muito musical, mas assim, o canto musical é um canto branco, é a voz branca, canta com microfone, então não tem aquele roubo vocal. A ópera, você não tem microfone, você tem o diafragma e a tua respiração, o apoio, e manda ver que enche um teatro inteiro. Então a diferença é a ópera é mais difícil, mas é gostoso. Eu ficaria o dia inteiro dentro de um teatro de ópera e me enjoaria. Mas eu enfrentei muito preconceito também por causa da minha voz, porque a minha voz é muito aguda, aí o pessoal falava, você vai se vestir de mulher para fazer as mocinhas da ópera? Então tem todo um preconceito muito louco com a gente, até com a minha voz mesmo, porque a minha voz é caricata. As pessoas de vez em quando falam, nossa, com essa voz assim, sempre jogando uma maldade, entendeu, em cima. Uhum. Eu assisti uma ópera onde todas as personagens, toda a ópera só tinham mulheres, né? Então, era mulher fazendo papel de homem, e isso. Pois é, as núpcias de Fígaro, as bodas de Fígaro, o Quirubino, eu acho que é feito por uma mulher, é um rapazinho apaixonado. Tem várias óperas que eu vi que são mulheres que fazem papel de homem. Quer dizer, para mulher é aceito, agora para homem não. E porque eles têm muito preconceito com a voz do contratenor, que eles acham que é uma voz falsa, que é um falsete, e não é falsete. O meu não é, o meu é agudo natural. Eu trabalho o meu diafragma, encho do apoio e a minha voz sai perfeitamente lírica. O Edson Cordeiro também começou a cantar quando ele lançou a flauta mágica, aquela que todo mundo pegou no pé. Nossa, o pessoal lírico é muito preconceituoso, é muito muito conservador, entendeu? Mas é isso, faz parte do show e a gente tem que estar nele, né? Com certeza. E quais são, assim, os projetos agora, tudo, né, tá retomando aos pouquinhos, como é que estão os Então, projetos? eu tô com um projeto, eu quero continuar dublando, dirigindo, eu tô dirigindo mais do que atuando. Eu descobri uma paixão que é dirigir dublagem. Embora eu sempre fui diretor de teatro, dirigi muitas peças, durante mais de 10 anos eu fui encenador da Paixão de Cristo e eu dirigia mais de 200 atores, com bailarinos e tudo, e montava cenário, figurino, era uma super produção. E quero continuar trabalhando ainda. Vou fazer
60 anos, tô jovem ainda, ao contrário da 06, então tô iniciando. Mas daí assim, mas eu tô focado agora na mãe, entendeu? Porque acho que a minha mãe lutou, meu pai faleceu há 4 anos, com 95 anos. A minha mãe tem 85 anos, fez agora dia 15 de setembro. E ela foi tão querida com a gente, eu tô dando muita força para ficar com ela, passar mais tempo com ela. Eu acho que é o que eu devo fazer, entendeu? Todos os meus irmãos são muito queridos, eles ajudam, ficam com ela, tudo, mas é sempre bom a gente estar presente, né? Chegou a dirigir remotamente também, ou... Não, eu nunca dirigi remotamente, eu só dirijo presencial. No estúdio que eu trabalho, que é a empresa Luminous, eles nunca fizeram, porque a empresa não tem esse equipamento, porque é um equipamento complicado, uma plataforma, daí ele não quis se instalar porque ele achou que a pandemia ia passar rápido, mas a gente fez presencial com todo o protocolo de segurança incrível, assim. Entrava um ator a cada 20 minutos, a gente dava um intervalo de 10, 15 minutos para entre um e outro, esterilizava todo o estúdio para o outro entrar, ninguém se encontrava, um protocolo muito, muito seguro. Eu trabalhei durante a pandemia toda praticamente, só nos períodos que a gente teve que parar, por lei a gente parou, mas assim, eu trabalhei praticamente um bom período, entendeu? Agora que eu negociei, que eu fico 20 dias lá, 10 dias, se vem aqui, fico 10 dias aqui, 20 dias aqui, e tô nesse vai e vem para São Paulo. Alguns dubladores acabaram indo também para o caminho da audiodescrição, que é descrever, né, para as pessoas cegas, baixa visão, enfim. Você já pensou em ir por esse caminho? Conhece sobre? Eu conheço esse caminho e fiz uma experiência que é assim, geralmente dublador não consegue fazer audiodescrição, porque é uma coisa que tem que ser uma voz branca, não pode ter interpretação. Eu não sei se você viu falar do filme Doug, adulto. Sim, sim. Então, o menino que fez o Doug é um grande amigo meu, o Nando Rodrigues. Ele me convidou para fazer a audiodescrição do filme Doug. Nossa, eu tentei fazer e não consegui. Falei, meu Deus do céu, é totalmente diferente. Aí foi a Rosa, que é uma especialista em audiodescrição, acabou que ela fez a audiodescrição do filme Doug. E eu fiz com a voz do Skitter, fiz a abertura e o encerramento com a voz do Skitter, porque no filme tem o Skitter também, e era para fazer tudo com a voz dele, mas porque eu não consigo não interpretar, entendeu? É tão em mim o processo de interpretação que, nossa, eu comecei como criança. Então, você me dá um texto, é impossível eu ler em branco, tem sempre uma intenção. E na audiodescrição tem que ser o mais neutro possível, você tem que estar descrevendo o que está acontecendo, né? Para você não induzir a pessoa, né? Sim. E audiolivros? Eu nunca fiz audiolivro, adoraria fazer. Nunca fiz, nunca me convidaram. Eu não tenho voz para narração. A minha voz é para interpretação de personagens, caricato, desenho, adolescente ou até um adulto, mas que tem uma voz leve, entendeu? Porque não fica bem. Acho que para livro tem que ser uma voz potente, uma voz que possa mudar. A menos que a história peça, daí de repente. Mas eu nunca tive essa experiência, adoraria ter. Seria interessante mesmo. Então, Carlos, eu quero muito, aí, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, do Teletema Cast, do nosso quadro Por Dentro do Teatro, quero muito agradecer aí a você, seu tempo, sua disponibilidade com a gente. Se quiser deixar aí suas considerações aí com a gente, se quiser deixar redes sociais também, fique à vontade. Então, eu tenho Carlos Falati com Temudo no Facebook e o Instagram também. @Carlos Falati, com Temudo. Quem quiser pode me adicionar, eu aceito todo mundo. E fiquei muito feliz pelo convite. Imagine, quando se precisar, pode me chamar de novo, que eu adorei. Precisando, estou sempre à disposição. Foi um prazer conversar com você e se tiver alguma dúvida, é só me perguntar também. Vamos nos falando. E eu agradeço a todos que estão ouvindo o programa e deixo um beijão e é isso. Ei, Doug! Eu ia falar mesmo. Diz que dá um tchauzinho aí pra gente. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Foi um prazer conversar com vocês. Eu só não pedi para cantar porque a gente sabe que precisa aquecer bem, né? Coisa toda. Não, mas tem uma coisa que posso fazer uma coisa bem rapidinho. Saria per me sventura, un serio amore. Isso é La Traviata. Oh. Que eu faço canto também, então a gente sabe que tem que Você aquecer. faz lírico também? Não, lírico não. Não me vejo cantando lírico. Lírico não. Eu quero fazer musical, né? Mas lírico. Musical é diferente, né? Outra pegada. Porque a ópera, l'amore no azor rebelde, tem que ter amore. Você tem que ter preencher muito o diafragma intercostal para poder sair a nota correta. É que eu não aqueci mesmo, deve estar pagando mico, mas
Mas pagar mico faz parte. Para musical tem que ter um belt. O musical tem que ter realmente, né? Isso aí. Mas é isso. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Muito obrigado. Um beijão para todos e até uma próxima, tá? Eu sou Carol Antunes e apresentei o quadro Por Dentro do Teatro.